Olá, pessoal. Tem mais uma mensagem para compartilhar com vocês. E eu quero dar continuidade à mensagem que eu postei anterior, falando sobre esse não deixar o primeiro amor se acabar, como recuperar esse amor de novo, falar sobre o primeiro amor em Cristo. E quando eu estava refletindo sobre a próxima mensagem, o Senhor queimou no meu coração para me falar sobre isso, continuar falando sobre o primeiro amor. E eu quero começar dizendo que um dos motivos, como eu já falei antes, é o que muitos não entenderam, é que a gente não pode amar a Deus pelas coisas que Ele faz. Porque se a gente ama a Deus só pelas coisas que Ele faz, quando Ele deixar de fazer, a gente vai deixar de amá-lo. Mas quando a gente entende que a gente ama assim, o nosso Deus pelo quem Ele é, porque Ele é soberano, porque Ele é eterno, porque Ele é criador dos céus e da terra, porque Ele é santo e majestoso, porque tudo foi criado por Ele, sem Ele nada se fez. Quando a gente começa a entender a grandeza de Deus e a gente começa a amar por quem Ele é, pelo caráter dEle, as outras coisas que Ele faz ou deixa de fazer, não vai fazer com que o nosso amor se perca. Nem vai deixar nem vai fazer com que a gente ame Ele só por isso. Sim, a gente vai sim amar o Senhor quando Ele fazer algo de bom, quando Ele fazer as coisas por nós, o nosso coração vai se alegrar nele, mas a gente não vai amar Ele só por causa das coisas que Ele faz. Eu quero trazer um exemplo que recente eu tava com um probleminha pra Deus, eu entreguei na mão dele. E era algo que, assim, eu precisava muito que ele fizesse por mim, era uma necessidade minha. E eu orei ao Senhor e eu senti a presença dele. Mas a minha oração pra ele foi assim: Senhor, eu preciso, era até uma cura. E eu falei: Senhor, eu preciso ser curada, sabe? Eu preciso dessa cura. E eu senti o Senhor me abraçando, eu senti a presença dele, mas eu não fui curada. Mas no meio da minha oração também falei pra ele: Senhor, se o Senhor não me curar, eu vou continuar te amando assim como te amei lá naquele quarto, no primeiro dia, no primeiro amor. Eu vou continuar com esse amor que eu tenho por ti hoje, porque eu entendi que eu não te amo pelo que o Senhor faz na minha vida. Eu não te amo pelas curas, eu não te amo pelas coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não te amo, Senhor, por tudo que o Senhor me dá e pelas tuas promessas que o Senhor tem me feito, que eu sei que o Senhor vai cumprir, não. Eu te amo porque eu entendi quem o Senhor é. Eu te amo por causa da tua grandeza, porque eu sei qual é o teu caráter. Então a minha oração para ele foi essa. E sabe quando você sente quando o céu está aplaudindo a sua oração, sabe? Porque quantas das vezes a gente vai para Deus cheio de orações egoístas, quantas das vezes a gente vai para Deus com orações que não é para Deus fazer a vontade dele, mas sim a nossa. E a gente vai, e quando Deus não faz, a gente fica chateado com Deus, a gente fica frustrado com Deus. A gente deixa de amar a Deus porque Deus não fez o que a gente queria. Porque a gente não entende o tempo de Deus, a gente não entende como Deus trabalha, o modo que Deus trabalha. Sabe? Davi falou bem assim, que Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Davi não falou que Deus trabalha pelos que necessitam, não, porque necessitados tem muitos. Muitos. Nós necessitamos de Deus o tempo inteiro, mas Deus trabalha pelos que nele espera, sabe? Davi diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, que você venha entender isso, que você não pode amar o Senhor pelas coisas que Ele faz ou vai fazer, pelas promessas, não. Você tem que amar a Ele por quem Ele é, pelo caráter que Ele tem. Essa é uma das primeiras coisas. Outra coisa é entender que Deus não é pessoas. Entenda isso na sua vida. Deus não é o teu pastor. Deus não é o teu pai. Deus não é pessoas humanas dessa terra. Deus é soberano. Ele é o nosso Pai soberano. E por que eu tô falando isso? Porque quando Deus me trouxe essa palavra, Ele me levou a pensar em uma igreja que eu estava, que a igreja era pequenininha e estava se enchendo de gente, aquela igreja cheia de promessa de Deus, Deus dizendo que iria prosperar se eles continuassem na fiação, que se o pastor não vigiasse, fechasse as brechas, Deus iria prosperar, Deus iria encher, Deus iria fazer coisas grandes naquele lugar. E o povo ali acreditando naquelas promessas. E a igreja começou a se encher, tinha muita glória, tinha presença, tinha revelação. O pastor era cheio da revelação de Deus. Mas quando aconteceu que o pastor, ele tinha as fraquezas dele, ele não vigiou, ele não fechou as brechas. E aconteceu alguns escândalos. E o pastor precisou fechar a igreja e ir embora da cidade. Ele foi para a cidade dele, voltou para a cidade dele.
E o que eu quero dizer com isso é que aquela igreja foi fechada e aquelas ovelhas ficaram perdidas. Sabe? Quantas daquelas pessoas eu vejo hoje na rua desviadas, pessoas que estavam agora conhecendo Jesus Cristo, vivendo seu primeiro amor em Jesus, estão no mundo, vivendo no mundo como se não tivesse conhecido Ele, porque não entendeu uma coisa, que Deus não era aquele pastor. Sabe, precisamos entender que Deus não é os pastores da terra, porque quando os pastores da terra falhar, as pessoas vão falhar. Quando os pastores errar, as pessoas vão virar as costas para Deus, porque vai comparar Deus às pessoas. E Deus é soberano, ele não erra. Ele não erra. Quem erra é os humanos. Quem erra é pastores humanos, ser humano que não vigiou, que não fechou a brecha, sabe? Que alimentou mais a carne do que o espírito. Mas porque aquela igreja estava se enchendo, porque o pastor falava em muitas línguas, porque o pastor era cheio da revelação. E depois que o pastor caiu, fechou a igreja e foi embora, as ovelhas ficaram dispersas porque enxergava Deus no pastor. Porque a régua de Deus deles era no pastor. Sabe? É triste ver, porque eu moro em uma cidade pequena e eu vejo muitos deles na rua. Eu vejo pessoas, muitos foram para outros ministérios, pessoas já mais antigas, foi para outros, migraram para outros ministérios. Mas muitos, principalmente os novos convertidos, eles foram para o mundo, voltou para o lamaçal do pecado, voltou a comer comida de porcos. Quantos deles experimentou aquele primeiro amor, mas não soube lidar com aquilo? Quando o pastor foi embora, fechou as portas, eles ficou dispersos, não souberam lidar, porque eles não entendiam que o Deus que estava na igreja era o Deus do secreto, que o Deus que estava naquele templo, naquele lugar, era o mesmo Deus que estava no dia a dia com eles, que eles não entenderam que Deus é acima de tudo e de todos, e que a gente não tem só um meio de buscar o Senhor, ainda que a gente tem que ir para a igreja, é muito bom, é maravilhoso estar na comunhão, mas se a tua igreja se fechou as portas, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Jesus diz que o véu do templo foi rasgado, sabe? Ainda tem igreja santa, ainda tem igrejas que honram o nome do Senhor, que não quer a honra para si, busca porque ainda tem, mas se você é uma dessas pessoas que a igreja se fechou, busca o Senhor no teu secreto, busca o Senhor, um direcionamento dele para onde você tem que ir, mas não fica como uma ovelha dispersa sem pastor. E Jesus é o pastor das igrejas, Jesus é o pastor das ovelhas, Jesus é o pastor acima de todos os pastores. Mas o que eu quero te dizer com isso é que muitas daquelas pessoas estavam vivendo o seu primeiro amor em Cristo. Muitos outros já tinham vivido amores e mais amores e tinham encontrado ali novamente um lugar para servir ao Senhor. Mas quando se fechou, mais uma vez, foi para o mundo experimentar outros deuses, outros amores. Quantas daquelas pessoas não entenderam o Deus do secreto, o Deus do dia a dia, o Deus que andou com Abraão, que disse a Abraão, tu anda comigo, tu anda na minha presença. Abraão, Deus não via Abraão só no lugar de sacrifício, não. Abraão andava com Deus. A gente precisamos andar com Deus, entender que Deus não está só na igreja, que quando a gente vai na igreja é entregar uma adoração a Deus, entregar o nosso culto a Deus, mas Deus não fica lá quando a gente vem para casa. Deus continua conosco.